E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia, estamos aqui para mais uma aulinha agora, observando a biodiversidade. Vamos falar sobre o reino protista, sobre um grupo especial dentro do reino protista, que são os protozoários. Como é que nós definimos protozoários? Ora, no reino protista nós temos os chamados eucariontes primitivos. Nós temos aqueles que se assemelham aos animais e aos vegetais. Então, nós temos as algas ou protófitos, que nós veremos em uma outra aula, e nós teremos os protoprimitivos ou animal. Os animais primitivos ou protozoários. Nós vamos defini-los da seguinte maneira. Todos eles são eucariontes, têm um material genético agora limitado por um envoltório nuclear, uma carioteca, todos formados por uma única célula, unicelulares, e todos os protozoários são heterótrofos, pegam sua matéria orgânica a partir do meio onde se encontram. Porém, teremos indivíduos de vida livre, que pegam alimento a partir do que encontram no meio. Nós teremos aqueles que vivem às custas de outros seres, causando doenças, parasitas, causando as chamadas protozoonoses ou protozooses, que nós vamos falar um pouquinho nessa aula e mais na outra aula. Ora, como nós agrupamos, classificamos os protozoários? Nós nos baseamos agora em como eles se deslocam, na locomoção deles, na estrutura locomotora. Nós veremos, um instantinho aqui, 4 grupos de protozoários agora seguindo esse padrão. Nós teremos protozoários que apresentam pseudópodes, emitem agora expansões da membrana plasmática e podem se deslocar no meio. Nós vamos colocar aqui as amebas, como a famosa entamoeba histolítica causadora da amebíase. Esses serão chamados de risópodes ou sarcodinos. Então, isópodes ou sarcodinos têm pseudópodes, são as amebas em geral. Nós teremos aqueles que apresentam filamentos de proteínas cinéticas, conhecidas como, a partir dos centríolos, nós vamos chamar de flagelos. Flagelos são longos e pouco numerosos, 1, 2, 3, 4. Nós vamos chamar esses seres de flagelados ou mastigóforos, como é o caso do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Nós veremos aqueles que apresentam esses prolongamentos em tamanho menor e em grande quantidade. Os cílios, nós vamos falar nos ciliados. Espera aí, qual será o nosso exemplo? Os paramécios, que são de vida livre, encontramos principalmente em lagos, em açudes. Então, eles apresentam cílios cujo batimento garante seu deslocamento. Além disso, nós veremos daqui a pouco que os cílios também permitem agora que o alimento seja conduzido agora para uma abertura membranosa e assim ele poderá ser absorvido. Espera aí, então nós temos aqueles que apresentam pseudópodes, aqueles que apresentam flagelos, aqueles que apresentam cílios, sarcodinos, flagelados, ciliados. Mas existe um quarto grupo que não tem estrutura locomotora. Michel, se não tem estrutura locomotora, como é que eu vou classificá-los? Eles não têm estrutura de locomoção, então vou me preocupar em outra característica marcante. Vou me preocupar com a reprodução. Nós veremos que uma única célula rapidamente dá origem a várias células no seu interior, chamadas pequenos esporos, e esses esporos, cada um deles forma um novo ser. Esse tipo de reprodução é chamado de esporulação ou esquizogonia. É típica no protozoário do gênero Plasmodium, que é causador da malária. Então, esses protozoários que não têm estrutura locomotora, mas se reproduzem por esporulação, não é a divisão clássica de mitose, onde uma célula forma duas. Uma célula só de repente libera vários pequenos esporos agora que formam novas células. Nós vamos chamá-los de esporozoários. Espera aí, vamos dar uma olhada na visualização para tornar mais claro. Observem aqui, nós temos aqui à esquerda, tirar minha imagem daqui para não atrapalhar vocês. Nós temos aqui à nossa esquerda amebas emitindo pseudópodes, expansões da membrana plasmática. Por isso são sarcodinos ou risópodes.
Aqui à direita, nós temos o Trypanosoma cruzi, que apresenta um longo prolongamento, um flagelo, por isso é um flagelado ou mastigóforo. Aqui nós temos ciliados como Paramecium caudato. Nós temos esses prolongamentos, aqui fica um pouco embaçado na foto, porque esses cílios não param quietos. Então você tem pequenos prolongamentos por toda a membrana, os cílios. E aquele que não apresenta estrutura de locomoção, aqui à nossa direita, o esporozoário como plasmódio causador da malária, causador da doença conhecida como malária. Espera aí, mas os ciliados, então, eu não consigo ver os cílios, Michel? Não, a gente consegue esquematizar. Dá uma olhada nesse esquema. Você observa aqui os cílios e, além disso, chama atenção outra coisa. Vejam vocês, esses seres, os ciliados, eles não podem expandir a membrana, porque os cílios não vão garantir essa flexibilidade. Às vezes a gente acha que todo protozoário, já que ele vai fazer fagocitose para englobar alimento, não. Quem vai fazer fagocitose é quem apresenta pseudópode, os sarcodinos. Esse grupo aqui com os cílios, eles não conseguem fazer isso. Mas peraí, se você olhar aqui, ó, eles têm um poro na membrana plasmática que desemboca para um canal. Então os alimentos são conduzidos para esse canal, para esse funil. Esse funil é formado pelo citóstoma, a abertura, e a cintofaringe. Como é que o alimento vai vir para cá? O batimento dos cílios também conduz o alimento para cá. Então os cílios não servem apenas para locomoção, eles também ajudam na captura do alimento. Aí o alimento vai entrar, vai se formar um vacúolo digestivo, onde nós teremos ação lisossômica, digestão intracelular, e os vestígios sobrando são eliminados por poros para o meio externo. Esse poro é chamado de citopígio ou citoprocto. Então, peraí, eu tenho estrutura análoga à boca, citóstoma, e análoga ao ânus, citoproctígio. Entrada do alimento, saída dos resíduos. Legal. A gente aproveita para falar outra coisa que chama atenção. Esses seres, Paramecium caudatum, gênero Paramecium, eles são protozoários dulcícolas, vivem na água doce, no rio, no lago, no açude. E aí? Normalmente, o meio externo é menos concentrado, é hipotônico, e o meio interno é mais concentrado, é hipertônico. Considerando que a membrana plasmática ela é semipermeável, o que acontece? Entra água por osmose, transporte passivo através da membrana plasmática. Não há gasto de energia, ele não consegue evitar isso. E isso não é legal, porque vai entrar água mais do que o volume suportável pela célula. Ela se rompe, ela sofre lise, ela estoura. Espera aí. Então a água vai entrar sozinha, devido a uma diferença de concentração, um gradiente de concentração, vai encher o protozoário, vai estourar. Como é que ele não vai morrer? Porque existe uma organela formada por uma bolsa com ligação à membrana plasmática. Por isso que aparecendo essa estrelinha. Essa bolsa, o que vai acontecer? A água entra ali dentro, ela dilata. Quando ela contrai, ela expulsa a água para fora através de poros chamados poros excretores. Então eu tenho um vacúolo que fica 24 horas por dia, inchando, recebendo a água, contraindo, inchando, contraindo, inchando, contraindo, pulsando. Essa estrutura típica de protozoários de água doce que permite a osmorregulação, eliminar o excesso de água, nós chamaremos de vacúolo contrátil ou pulsátil. Então, o vacúolo contrátil ou pulsátil que nós destacamos ali, ele ajuda a regular a quantidade de água agora, a osmorregulação em protozoários de água doce. Isso permite a eliminação do excesso de água que foi ganho por osmose, permitindo a sobrevivência. Isso é um aspecto importante da fisiologia dos protozoários. Beleza? Mas só vai ser encontrado em protozoário de água doce, não é qualquer protozoário. Beleza? E aí, chama atenção para vocês para algumas doenças que nós precisamos agora destacar. Entre as protozooses ou protozoonoses, nós vamos falar de uma agora e deixar as outras para uma outra aula para não ficar muito longo. Vamos falar rapidamente agora da amebíase ou disenteria amebiana. Espera aí, o que é a amebíase? A amebíase é causada por aquele protozoário que a gente mostrou na foto agora há pouco, a entamoeba histolítica. A moeba, porque é uma ameba. Ent, de enter, ou intestino.
lítico, lise, quebra, e isto tecido. É uma ameba que vive no intestino, causando a lesão do tecido de revestimento no intestino grosso. Essa ameba, ela é encontrada no intestino nessa forma aqui, chamada de trofozoito, na qual ela consegue os nutrientes, trofo. Essa ameba fica aqui no intestino grosso, que está aqui em amarelo, liberando toxina que causa lesões na parede do intestino, e aí você não consegue fazer a função do intestino grosso, que é reabsorver a água que foi usada no processo digestivo. Essa água vai ser perdida, consequentemente você tem eliminação excessiva de água agora pelo ânus. Diarreia, que pode levar a pessoa à desidratação. Ora, isso pode causar a morte de um idoso ou de um recém-nascido, de uma criança agora por perda excessiva de líquidos. Quando a pessoa defeca, o que ela libera? Cistos, que são esses aqui, como na fotografia, são formas de resistência ao ambiente. O cisto cai no solo, imagina um ambiente agora aqui, onde uma situação onde a pessoa não tem onde tratar as fezes, onde recolher as fezes, não tem saneamento básico, não tem fossa séptica, não tem tratamento de esgoto. Então as fezes são lançadas no ambiente com os cistos. Os cistos caem agora no solo, são levados pela água da chuva, pela lixiviação para minas de água, para lagos, para açudes, e esses cistos maduros são ingeridos em água contaminada ou água que foi usada agora para irrigar uma plantação. A pessoa ingere o cisto resiste à passagem pelo estômago. Quando cai no intestino delgado em pH alcalino, ocorre a excistação, ocorre a eclosão do protozoário da forma trofozoito agora do cisto, e ele migra para o intestino grosso e vai causar agora a doença novamente. Então o ciclo é muito simples. Esse parasita é monoxeno, genético, só tem um hospedeiro que é o ser humano. O ciclo é oral fecal. A pessoa é contaminada com a ingestão e libera agora essas fezes no ambiente contaminadas com cistos. Ora, então a pessoa apresenta agora, graças à ingestão dos cistos, lesões intestinais, diarreias com perda de tecido, diarreia mucosa, e muitas vezes vasos sanguíneos se rompem, então essas fezes têm sangue vivo, fezes sanguinolentas. Como é que eu vou evitar essa doença? Ora, a gente tem que tentar bloquear o ciclo da doença. Então o que a gente pode fazer? Não deixar as fezes serem lançadas direto no ambiente, saneamento básico, não ingerir água nem vegetais contaminados agora. Infelizmente, para isso você tem que dar a opção de ter filtro, de ter como ferver a água, e muitas famílias, infelizmente, que vivem em condições precárias, não apresentam isso. Crianças apresentam grande tendência à doença porque levam a mão ao chão e trazem a mão agora suja, com cistos microscópicos até a boca. Então, infelizmente, no caso de contaminação de crianças, o que a gente recomenda? Nós teríamos agora higiene pessoal como recomendação. Então, as medidas profiláticas seriam saneamento básico, para tratar as fezes, não deixar as fezes serem lançadas diretamente no ambiente, lavar bem os vegetais e tratar a água, ferver, filtrar, e hábitos de higiene pessoal. Tudo bem, galerinha? Isso aqui é o geral da amebíase ou disenteria amebiana, que a gente precisa saber no vestibular. Quem está causando, como é que eu pego, os sintomas de maneira geral que podem estar no texto, e a profilaxia, destacando que a escrita correta do nome científico se faz necessária, que o vestibular vai cobrar isso de vocês. Tá legal? Aquele abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.